Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo da Academia Dynamics. Eu sou o Luiz e hoje falaremos sobre um recurso que é novo, mas de extrema utilidade: acessar actions através das expressões do PowerFX. Isso, o que nós falamos então quando a gente quer acessar uma action através do PowerFX? No Dynamics, no Dataverse, a gente pode criar as nossas ações, ou actions. São aqueles processos onde você vincula com uma action, um assembly de plugin que contém uma classe do tipo action, que você pode fazer transação no Dataverse, você pode utilizar para fazer API, com qualquer API de mercado, é o nosso caso aqui que nós vamos chegar lá. E é um recurso novo, por quê? Porque até então não era disponível. Ele, inclusive, eu vou mostrar para vocês, ele está na configuração de recursos futuros, lá no Power Apps. Então, para a gente utilizar, também não é um bicho de sete cabeças. Vocês vão aprender que para utilizá-la a partir do PowerFX, nós vamos adicionar a tabela Environment, ele vai conectar com a Action, que é aquele processo que a gente cria no Dynamics, ok? E aí a gente vai tratar qual que é o nosso parâmetro que a Action recebe e o parâmetro que ela devolve. Bem simples também, não é nada muito complicado não, tá? E para isso acontecer, nós temos um ciclo de vida, Ou seja, nós precisamos de criar uma action aqui no Visual Studio. Depois de criar essa action, nós compilamos o nosso assembly, pegamos aquela DLL, registramos no Dataverse através do plugin Registration e vamos realizar então o consumo dela aqui através de uma expressão do PowerFX dentro do Power Apps. Então, nesse momento aqui do Dataverse, que a gente vai utilizar a tabela Environment. Vamos dar uma olhadinha na prática quando eu falo que a gente vai consumir então essa action. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona na prática, para a gente poder trabalhar com essa action. Muito bem. Então aqui dentro do Power Apps, nós também estamos, vale lembrar que nós estamos continuando com o mesmo aplicativo desde a aula inicial que a gente começou na introdução aqui em criar aplicativo do tipo Canvas. E também, pessoal, gostaria de lembrá-los, antes da gente prosseguir, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, não se esqueçam de deixar o like de vocês, tá? Curtir nossos vídeos, compartilhar. Isso, eu repito, nos ajuda cada vez mais a trazer sempre novos conteúdos para vocês. Legal? Então aqui, o que aconteceu aqui? Vamos mostrar um pouquinho o back-end disso aqui acontecendo, para vocês entenderem como que eu cheguei aqui. Aqui eu já estou consumindo ela, Estão vendo? Agora, como que eu cheguei para acontecer isso, Então, assim, eu tenho uma action que eu acabei de criar e eu gostaria, eu preciso de que seja consumido dentro do meu aplicativo. Para isso acontecer, tiveram alguns passos anteriores. O primeiro passo foi aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Então, aqui eu tenho o código em C# que eu comentei, Ou seja, nós teremos aulas detalhando como que é uma action, como que você constrói, como que você registra, Então nós estamos falando já de eu consumir essa action no Power Apps. Então aqui é uma action que vai fazer uma API com um portal público chamado ViaCep. É uma questão bem simples, só para vocês verem mesmo a interação desse recurso. Então depois que eu criei aqui então a minha action, compilei, registrei esse carinha através do plugin Registration. Aqui dentro do Dynamics, tem que ser Dynamics, estamos falando de Dataverse, Então vale lembrar para vocês que eu tenho aqui, em configurações avançadas, vamos dar uma olhadinha no nosso processo, que é onde que faz aqui então o nosso meio campo, Ele liga o processo do Dynamics através do plugin Registration com o nosso assembly, que tem lá o nosso código da action, da nossa ação. Dá uma olhadinha aqui então, estou aqui abrindo para vocês em tempo real a solução, só para vocês entenderem quando eu falo que nós estamos consumindo um processo. Então aqui na minha solução de treinamento, eu tenho aqui alguns componentes, do lado esquerdo, e eu tenho um componente do tipo processo. E eu tenho aqui uma ação chamada buscar CEP. Olha lá que legal. Então quando eu faço essa ação buscar CEP, eu tenho um parâmetro que eu vou estar passando, que vocês vão entender, que é
o CEP que eu vou pesquisar, que eu passo para a action executar, e eu recebo uma string chamada resultado CEP. A action devolve para esse processo uma string que está no tipo JSON. Então vamos dar uma olhadinha. Agora isso acontecendo aqui dentro, né? Então aqui o que aconteceu? Eu coloquei alguns campos a mais, né, do que na nossa última aula. Até legal vocês darem uma olhada. Ó. Aqui eu tenho o aplicativo sendo executado através do link dele, independente do modo aqui de desenvolvimento, né? Então, por exemplo, eu estou executando, eu venho aqui, olha só o que vai acontecer. Aí eu detalho para vocês. Então eu venho no meu cadastro de aluno. Então eu tenho aqui os mesmos 4 alunos da última aula. Vou entrar nesse primeiro aluno aqui. Isso, olhem que legal. O que aconteceu aqui, né? Ele trouxe para mim os dados que já existem cadastrados nesse carinha aqui, ó. Os mesmos dados cadastrados aqui. E ele tem alguns campos novos correspondentes ao endereço. Então, vou retornar. Volto aqui. Vamos, por exemplo, informar um CEP. Então, nesse momento aqui deste campo CEP, quando eu informo um CEP, o que acontece aqui? Eu tenho uma imagem logo na direita, vocês podem ver que essa imagem corresponde ao logotipo do correio. O que significa, né? Significa que quando eu clicar nessa imagem, eu tenho esse comando aqui, ó. Estou aqui dentro da imagem, a propriedade onSelect, que vai executar justamente esse comando que vai buscar na minha action e vai pegar o retorno, ó, e vai passar para cada campo que eu tenho aqui. Então vamos dar uma olhadinha. Coloquei então o meu CEP, pressionando aqui então, ele vai estar executando. Exatamente. O que aconteceu? Ele teve uma iteração com a minha action, né? Ele foi lá, executou aquela URL pública do via CEP e ele me trouxe, olha, para esse CEP que você informou, eu consegui encontrar o logrador, que é a Avenida Lins de Vasconcelos, o bairro, que é a Vila Mariana, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Porém, o CEP não é atrelado a um número. Você deve vir aqui então e informar, por exemplo, um número. Legal. Beleza. Feito isso, agora aqui também nós temos o outro comando da PowerFX, que é o path, né? Como eu havia explicado na aula anterior, eu vou demonstrar para vocês agora ele fazendo um path de update. Ok? Por quê? Porque o registro já está criado. Vou clicar aqui no botão de salvar edição. Ele retorna. Exatamente. Ele retornou. Lembra, eu sempre comento com vocês que nós estamos interagindo com o Dataverse. Então vamos dar uma olhadinha como é que ficou aqui no Dynamics. É o mesmo registro. Ó. Podem ver que eu alterei até a exibição e acrescentei a cidade e o estado. Vamos atualizar. Ó, aqui na exibição já mostrou a cidade e o estado. Se eu editar o registro, ele já está com aquela parte inferior que pertence ao dado de endereço preenchido. Vamos dar uma olhadinha agora aqui no nosso aplicativo. Ó. Se eu editar esse registro, exato, ele trouxe os dados também. Por quê? Porque é o mesmo Dataverse. Né? Eu sempre gosto de mostrar para vocês o Dynamics e o Power Apps. Por quê? Porque o Dataverse ele é comum aos dois, né? Ou seja, nós estamos usando o mesmo repositório de dados. Então, o que aconteceu? Vocês viram que eu tenho uma action rodando. Então, muito simples esse comando, né? Então, para isso tudo ter acontecido, olha só o que aconteceu. Eu vou apagar esse carinha aqui, só para a gente poder, então, digitar e vocês verem como funciona a chamada, né, desse cara. Então, antes de eu digitar o comando para executar a action, eu comentei com vocês que nós temos que utilizar uma tabela do Dataverse chamada Environment. Então, o que acontece? Aqui do lado esquerdo, ó, eu tenho alguns ícones, né, e dentre eles eu tenho dados. Aqui em dados foi muito simples, bastou eu vir aqui, clicar em adicionar dados e eu pesquisei a tabela Environment. Tá vendo ela aqui, ó? É simples assim, basta você clicar sobre ela, ele vai adicionar para você aqui. E se você fizer a action após você ter adicionado essa tabela, também não tem problema nenhum. Mas o que acontece? Ele tem uma carga que fica com ele aqui. Então, se por exemplo você criou uma action após você ter adicionado essa tabela environment, basta você vir aqui
e clicar no botão de atualizar, porque senão quando você for declarar para utilizar essa action, ele vai falar para você que ela não existe, e não é nenhum erro. Por quê? Porque o dado está estagnado aqui dentro, ok? É simples assim. Em muitos casos, já aconteceu até comigo, eu precisei vir aqui, remover essa tabela, adicionar ela novamente e resolver o meu problema. Também não foi nada muito complexo, tá, pessoal? Voltando aqui então, após eu ter adicionado essa tabela chamada environment, o que acontece então? No botão que você vai executá-lo, né, vamos aproveitar que nós estamos aqui, vamos colocar um tooltip, fica mais bonitinho, né? Eu vou colocar aqui, ó, buscar CEP Correios. Muito bem. Então, vou salvar esse carinha e já vou mostrar para vocês. Ainda não vou publicar porque eu quero fazer mais uma alteração para vocês verem. Então, como eu estava dizendo aqui, na propriedade onSelect, como funciona, né? Então é bem simples, olhem só. Então vou retirar esse carinha daqui. E nós vamos pegar e fazer o seguinte, olha, o que eu fiz? Eu coloquei algumas validações aqui, deixa eu devolver só para tirar esses erros. O que aconteceu? Eu coloquei um if dizendo o seguinte, olha, se o campo, se o controle txt-cep dele, o propriedade text for diferente de branco, ele executa todo esse comando aqui, ó. Se aqui for falso, né? Se for falso, ou seja, ele estiver em branco, ele vai exibir a mensagem. Eu vou mostrar para vocês já já, dizendo que o campo tem que ser preenchido. Caso contrário, então, beleza, ele não é em branco, o que ele começa a fazer, né? Set, eu vou setar uma variável. Eu chamei de var_set_json, var_sep_json. Eu sempre gosto de dizer que os nomes, cada projeto, cada arquiteto, cada desenvolvedor define o nome conforme a sua necessidade. Aqui são sempre nomes de exemplos, nunca são nomes que realmente vocês têm que seguir à risca. Legal. Definir então que a variável var_sep_json, o que ela vai acontecer? Ela vai receber a execução dessa action, né? Isso mesmo. Então, por exemplo, olha só, vou retirar esse carinha daqui, deixa eu só colocar ele aqui do meu lado, só para eu não perdê-lo. Beleza, então o que aconteceu? Então quando eu começo a digitar, o IntelliSense entendeu que eu estou chamando aquela tabela que está adicionada no meu aplicativo. Não adianta eu querer adicionar uma tabela que não esteja adicionada no meu aplicativo, ok? Coloquei aqui o ponto. O que ele vai fazer? Ele vai pegar sempre o nome lógico. Então, quando eu criei o processo lá no meu Dynamics na Solution, eu coloquei um nome amigável chamado buscar CEP, só que o Dynamics também atribui um nome lógico. Aí eu começo, lembrando que o meu publicador é o ACDIN, né? Expliquei isso lá na aula de Solution. Então, ACDIN, que é a Academia Dynamics, buscar CEP. Aí ele fala o seguinte, legal, você vai aqui buscar CEP, ó, ele está dizendo assim, ó, vou apagar aqui e adicionar. Ele está dizendo assim, aqui na parte inferior ele fala, ó, você tem um parâmetro que você deve preencher. Então vamos preencher. Para o CEP Input, o que eu preciso de passar? Eu vou passar o conteúdo do campo txt-cep que o usuário está digitando, pegando então o valor do texto, a propriedade text. Beleza, esse aqui então só tem um parâmetro. Se eu tivesse mais de um parâmetro, colocaria um ponto vírgula e continuaria adicionando quantos parâmetros fosse necessário. No caso eu só tenho um. Vou fechar então essa chave, vou fechar aqui o parênteses porque acabou a parte então de parâmetros. E aí ele diz o seguinte, legal, só que você também vai receber um parâmetro de volta. Então quando eu colocar o ponto aqui, ó, ele vai dizer o seguinte, após eu executar esse comando, eu vou te devolver o meu resultado, ó, que é o nome que eu coloquei lá dentro do processo chamado resultado CEP. Perfeito. Então, só para relembrar, eu falei o seguinte, né? Ó, então eu defini uma variável chamada var_sep_json, que o conteúdo dela vai ser o retorno da execução dessa action. Ponto vírgula duas vezes, eu também expliquei na aula do PowerFX que eu vou continuar com mais comando dentro do mesmo bloco. Eu tenho uma variável chamada var_control_cep, que é apenas para eu dizer se eu estou ou não utilizando o botão, eu coloquei ela verdadeira, né? E aí eu começo a dizer o seguinte, olha, se o campo, se dentro dessa variável aqui eu tiver o logradouro, né, se é diferente de branco,
o valor do controle da tela txt_logradouro.txt vai ser igual ao valor do logradouro que vem. E assim com os demais campos, né? Assim como é para o bairro, como é para a localidade, como é para o estado, né? E aqui não deu erro, beleza. Então, o que aconteceu? Muito simples, vocês viram? Basta vocês, então, só relembrando, utilizar a partir da tabela environment, você consegue interagir. Esse caso aqui, como é uma única linha, eu defini ela como uma variável simples. Se você estiver recebendo uma collection, por exemplo, que é uma API que retorna N linhas, você vai acabar utilizando um comando chamado clearCollect e você vai utilizar também a expressão for all para pegar tudo, ou seja, ele vai fazer um loop, né? Posteriormente podemos trazer mais exemplos para vocês. O foco aqui é vocês verem como é simples vocês poderem, a partir desse recurso, né, consumir então uma ação do Dynamics. E assim como eu comentei também, aqui do lado esquerdo, eu tenho lá na parte inferior as configurações. E tem que lembrar, muita gente fala assim, nossa, eu fui tentar utilizar, Luiz, e não consegui. Por que eu não consegui? Porque aqui, ó, em recursos futuros, eu preciso dar uma olhada na versão preliminar se está permitido. Rolando a tela aqui, ó, eu tenho uma açãozinha. Vai chegar aqui. Habilitar acesso a ações do Microsoft Dataverse. Habilite as expressões do PowerFX a acessar ações do Microsoft Dataverse no ambiente. Então tem que estar ativado. Se você olhar e esse cara estiver desativado, não vai conseguir executar então este comando para você poder acessar as actions, que é um processo dentro do Dynamics, ok? Então vou publicar essa versão que eu adicionei um tooltip, né, só para vocês verem. Vou publicar, ele salva, publicar esta versão. Muito simples também, né, gente? Beleza, venho aqui, vou retornar para minha telinha principal, pressionar um Ctrl F5 para ele buscar então minha última versão. Ele está avisando aqui que tem uma versão que vai estar disponível em alguns instantes aqui para mim. Então vamos dar uma olhadinha se ele já atualizou o meu ambiente. Ainda não atualizou. Como ele disse, daqui a pouco ele vai avisar assim que estiver disponível. Porque aqui eu já estou trabalhando, gente, com a URL pública. Eu não estou trabalhando, por exemplo, no modo de debug, que aquilo que eu faço já reflete real time. É questão de segundos ou minutos, mas ele tem aí sim, então, um processo assíncrono rodando para que seja a partir do momento que você publica, né? Então, o que aconteceu? Só para recapitular. Então, esse botãozinho do correio, ele faz toda essa iteração, né, dentro do meu Dataverse, buscando lá para mim, então, uma action. Né? Eu posso pegar, adicionar um novo registro, posso editar aquilo que nós já falamos na aula anterior. Então, o nosso foco hoje é vocês verem como é simples a utilização para eu consumir, né, aqui. Lembrando que quando você está no modo de edição, então para eu ver o conteúdo que ele retornou, ó, no caso aqui está em branco, por quê? Porque eu executei o aplicativo no seu modo publicado. Vamos executá-lo aqui no modo de edição, só para a gente ver o valor do conteúdo daquela variável. Então vou colocar, opa, perdão, deixa eu retornar aqui, meu início, então alunos, editei esse carinha aqui. Então tem algum delay aqui, tá, gente? Também isso é comum. Vocês veem que aqui ele trouxe o valor, ó, e aqui ele não trouxe. Isso é questão de delay, porque eu estou no ambiente de desenvolvimento e principalmente eu estou no ambiente trial. Então, às vezes a performance não é das melhores, né? Então, eu vou colocar aqui aquele CEP. Vou ampliar um pouquinho a tela para ficar melhor para vocês verem. Quando eu clico aqui, ó, ele executou 3348, beleza. Mas aqui, uma mensagenzinha bonitinha, né? Só para dizer que foi alterado com sucesso. Mas o foco meu aqui qual é? Deixa eu retirar essa. É vir aqui, ó, na tela de edição. Voltar aqui o browser. Na tela de edição, lá.
Então, como eu executei a partir do modo de edição, que seria como um debug, as variáveis passam a você enxergar o conteúdo. Então, esse conteúdo aqui é o que eu retornei, né, a partir daquela URL do ViaCep. Tá? Então, e aí, a partir do parse JSON, né, o parse JSON é um comando muito simples também, onde você pega a string que tem o seu JSON e aí você pega aqui a tag que você quer, o campo, cada um chama da maneira que preferir. Né? Então você vê, eu peguei aqui o bairro, peguei o logradouro, tudo aqui, ó. Tá vendo? A lá, logradouro, o bairro, e aí ele apareceu certinho aqui na tela. Legal? Então, assim, bem simples. Aqui foi uma introdução para vocês verem como é fácil utilizar então uma ação do Dataverse. E aí teremos, vale lembrar que nós teremos a aula onde nós codificaremos plugins, actions e aí faremos do zero para vocês aprenderem como que é essa facilidade e esse recurso muito útil nos projetos que nos permite aí interagir de N maneiras com recursos externos sem ser o Dataverse, como sistemas de terceiro, como foi este caso aqui, né, o caso do correio. Legal? Então, gente, mais uma vez, não deixe de se inscrever em nosso canal, não deixe de curtir nossos vídeos, né? Isso aí nos ajuda cada vez mais, eu repito, a estar trazendo sempre novos conteúdos para vocês. Legal? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Eu fiz questão de trazê-lo porque muita gente me perguntava como é que eu faço para consumir uma action. Eu tenho sempre que utilizar através do Power Automate, que era a maneira tradicional, né? Eu tinha que fazer uma chamada para o Power Automate, criar um fluxo. Esse fluxo sim conectava com uma action, ou seja, eu tinha um passo a mais. Agora performático ficou muito melhor, muito mais simples para dar manutenção. Legal? Se alguém tiver alguma dúvida, eu repito também, pode escrever nos comentários do vídeo que a gente vai estar à disposição na medida do possível, sempre estar retornando para vocês. Legal, gente? Eu agradeço mais uma vez a companhia de vocês, deixo aqui um forte abraço e aguardo vocês para o próximo conteúdo. Até mais, gente!